Irmão, nesta manhã, quem vai estar trazendo a palavra é um amigo mesmo, meu irmão Gilberto. Vem cá, Gilberto, por gentileza. Gilberto e Iraci, eu não posso falar muito porque eu sou suspeito. São amigos de caminhada, são amigos de longa jornada. Já passamos muitas histórias juntos e eu convidei ele para ele estar aqui. E é com muita alegria, meu amigo, que eu vou poder te ouvir, poder compartilhar esse momento. Não vou falar muito, quanto vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. E para nós é um privilégio. Que vocês possam aplaudir ao Senhor, receber no servo do Deus vivo. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, é um privilégio, porém é um privilégio cercado de muita responsabilidade e muito temor. Irmãos, eu, como o pastor Claudio já disse, a gente já se conhece há bastante tempo. Ele conhece minha trajetória, como alguns aqui. E é muito emocionante poder estar aqui, neste lugar consagrado ao Senhor. Mas eu sempre falo, eu não poderia estar aqui se eu não sentisse o que eu estou sentindo hoje. Esse nervosismo, a perna treme. Minha esposa perguntou ali para mim, está nervoso? Sempre, porque é toda uma atmosfera, é toda uma situação, que não começou hoje, começou quando o pastor me convidou, quando eu aceitei estar aqui. Deus veio trabalhando na minha vida, veio trabalhando no meu coração, e tudo isso causa aquele nervosismo, causa a ansiedade, porque a palavra que nós vamos compartilhar, ela não é só para a igreja, é para mim que faz parte. Antes dela atingir qualquer um aqui dentro, ela vai impactar a mim, ela vai me atingir, e é através dela que nós vamos nos aprimorar um pouco mais no Senhor. Eu vou pedir para os irmãos estar abrindo as suas Bíblias. Primeiramente em Efésios 2. E nós vamos estar falando sobre reino e graça. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Efésios 2, o versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora vamos voltar um pouquinho em Marcos 1. O reino. Marcos 1, capítulo, o versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crei-vos no evangelho. Fechem seus olhos. Bendito Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor, compartilhando da Tua palavra, nos prostrando diante do Teu poder, Pai,
como através dos louvores que foram ministrados, nós já podemos sentir o teu poder, Pai. Pai, hoje eu não estou aqui, Pai, por nada que não seja engrandecer o teu santo nome, Pai. Que da minha boca não venha sair sequer uma palavra que não seja da tua vontade, Senhor. E que nós possamos crescer em entendimento e graça, Pai. Que nós possamos desfrutar da tua glória manifestada através da tua palavra sobre nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, moldados pelo teu entendimento, Pai, para que possamos ser mais um pouquinho amadurecidos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor esteja sempre, Senhor, presente em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, ou quando ouvimos algumas pregações, nós ouvimos muito falar de reino e de graça, evangelho da graça, evangelho do reino, que de uma certa forma, num primeiro momento, nos parece duas coisas distintas, até mesmo duas coisas que se contradizem. E aqui nós vamos aprender que uma coisa completa a outra, uma coisa não existe sem a outra, uma coisa supre a outra. A graça. O que é a graça, Senhor? A graça nada mais é que a salvação. A graça é tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. A graça é o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. A graça é a porta que nos leva à salvação. A graça é a porta que nos transporta para o seio do Senhor, para a nossa moradia eterna, para onde todos nós almejamos estar. A graça é um milagre em nossas vidas. A graça, ela vem sobre nós todos os dias, através da misericórdia de Deus, porque dignos nós não somos, merecedores jamais, mas é essa graça que nos conduz a quem? A Jesus Cristo, nosso Salvador. É essa graça, através dessa graça, que as coisas acontecem em nossa vida. Muitas vezes nós falamos: que sorte que eu não fui em tal lugar, porque aconteceu isso, isso, isso. Foi a graça do Senhor que te alcançou. Não é sorte. Crente não tem sorte, cristão não tem sorte. Cristão é agraciado por Deus, é protegido, guardado por Deus, pela graça de Deus, que nós não merecemos, mas Ele derrama sobre nós. É a graça de Deus que nos protege, nos guarda, que nos trouxe até aqui em segurança. Ou você acha que você está aqui pela sua mera vontade? Não, você veio movido pelo Espírito Santo e guardado pela graça do Senhor. A graça do Senhor é a redoma que nos cerca, que não permite que o inimigo venha nos tragar. A graça do Senhor vem em nossos corações, nos alegra, nos mostra quem nós realmente somos. A graça do Senhor nos faz crescer, a graça do Senhor nos faz andar, a graça do Senhor nos faz respirar. A graça do Senhor nos mostra como somos salvos. Isso é muito importante. Separei aqui duas das principais verdades, né, da graça. A salvação é um presente de Deus. Ninguém merece a salvação. Jesus Cristo pagou o preço. Justificação ocorreu pela fé em Cristo.
Irmãos, alguns exemplos. Aquele ladrão, naquela cruz do Calvário, ele não teve tempo de fazer a obra do Senhor, ele não teve tempo de nada. A única coisa que ele teve tempo ali foi nos últimos minutos de vida, nos últimos fôlegos. Ele usou o fôlego para reconhecer o poder, reconhecer Jesus Cristo como Salvador, reconhecer o Filho de Deus como Rei. E aquilo bastou para que ele conhecesse a graça de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos agraciados por Ele. E isso fez com que ele fosse salvo. Outro exemplo típico, aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Está lá em Lucas 7,36. Ela chegou espontaneamente. Ela não tinha nada, digamos assim, para falar, para dizer, porque ela era pecadora, ela nem podia estar ali. Ela era considerada impura, imunda, mas ela estava naquele lugar. E ela falou: preciso fazer alguma coisa para reconhecer a magnitude deste homem, que é filho de Deus. Ela reconheceu o poder em Jesus Cristo, e ela derramou o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. Ela ungiu os pés de Jesus, e Jesus naquele momento derramou a graça sobre a vida dela. Irmãos, quem muitas das vezes, aliás, eu muitas das vezes, mas quem nunca esteve em uma situação difícil, encurralado muitas das vezes, pressionado, muitas vezes o trabalho, faculdade, aquela pressão, aquela coisa, e ela percebe que por trás de tudo aquilo tem Deus trabalhando. E naquele momento que ela percebe toda aquela aflição, toda aquela pressão, tudo aquilo que está sobre ela, parece que vira fumaça. Isso é o poder de Deus, é a graça de Deus sendo manifestada. Eu, em determinado momento da minha vida, eu vivi muito oprimido, vivi muito preso, mesmo dentro da igreja, mesmo congregando, eu era preso a algumas circunstâncias, algumas situações, que até mesmo impedia eu de ir na igreja, situações que eu mesmo me coloquei. Até que um dia, no pior momento, digamos assim, Deus entrou e começou a remover aquelas coisas, e eu comecei a ficar apreensivo, porque aquilo que Deus estava mexendo, mexia com toda a minha vida, toda a minha estrutura. Até um dia que eu liguei para minha esposa, eu tinha acabado de ser dispensado de um dos trabalhos que eu tinha, porque isso envolvia muito, era trabalho que me prendia. Eu liguei para minha esposa só falou assim para mim: fica tranquilo, se Deus está tirando de você é porque Ele já está provendo. Se Deus está tirando você desse lugar, é porque não era para você estar aí. Fica tranquilo, descansa no Senhor, fique em paz. Aquilo era a graça do Senhor me alcançando, para tirar eu daquela pressão, para tirar eu daquela escravidão, porque eu estava escravizado pelo trabalho, escravizado em querer ganhar dinheiro, escravizado em querer ter mais, escravizado dentro de uma situação. Não é pecado você querer mais, não é pecado nada disso, mas isso não pode ser uma escravidão, e eu era escravo disso, e eu senti o poder de Deus, a graça de Deus me alcançando, me tirando e me trazendo para perto dele. Aí sim eu consegui ter uma vida mais correta, uma vida mais presente, e poder sentir a presença de Deus mais e mais. A salvação
não depende das nossas obras, mas as obras perfeitas de Cristo. A salvação, você não vai conseguir a salvação fazendo as coisas, mas sim da obra perfeita de Cristo em nossas vidas. A salvação não vai ser conseguida através de um esforço humano, seja ele qual for, não vai. Porém, ela já foi garantida pela graça do Senhor naquela cruz do Calvário. E naquela cruz do Calvário, o que Jesus fez? Ele liberou a salvação, amém. Mas ele cumpriu um propósito de Deus. Ele cumpriu o reino de Deus. Naquela cruz do Calvário, ele estabeleceu o reino dele. E aí nós vamos falar um pouquinho do reino do Senhor. O evangelho da graça, o evangelho da salvação. E o evangelho do reino, o que é? O evangelho do reino é a ação promovendo o reino, é levar o reino do Senhor, porque o reino, o sinônimo do evangelho do reino é o evangelho da transformação. Primeiro, a graça vem, me garante salvação, só que a salvação, ela gera em nós transformação interna, externa, em todos os aspectos, porque nós precisamos ser moldados nos moldes de Cristo. Senão, eu sou salvo, mas eu sou salvo de qualquer jeito. Através da nossa transformação, nós trazemos a evidência do reino, nós trazemos o reino dos céus em nosso meio. Se eu aceito Jesus, aceito a salvação, reconheço Jesus Cristo, mas eu continuo sendo o mesmo caloteiro, eu continuo sendo o mesmo safado, eu continuo sendo o mesmo picareta, de que vale a minha salvação se eu não propagar o reino, se eu não levar o reino, se eu não dizer quem foi que fez a obra, se eu não mostrar Cristo, se eu não mostrar que Ele cuida de mim, que Ele derrama a graça dEle sobre mim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou... Irmãos, você ajudar na obra, você limpar a igreja, você fazer isso aqui, faz parte dessa transformação. O teu orgulho muitas vezes te impede de fazer coisas, o meu orgulho me impede de fazer certas coisas. Não pode, porque eu sou só mais um neste reino que Jesus Cristo estabeleceu. Eu sou o embaixador de Cristo, eu represento esse reino, eu tenho que levar esse reino de transformação, esse reino de libertação, esse reino que nos molda, esse reino que nos leva a um patamar de excelência, esse reino que nos conduz através do Espírito Santo. O reino da transformação, ele vem sobre as nossas vidas, nos fazendo ver as coisas por outro aspecto, ver as coisas como Cristo. Como eu posso falar que eu sou cristão, se eu não represento nada de Cristo, se eu não faço nada que Jesus Cristo fazia? Como eu posso, se eu não abrir meu coração e permitir que o Espírito Santo me transforme? Esse é o evangelho do reino, é o evangelho da transformação, é o evangelho da mudança, renovação de mente. Irmãos, lá em Romanos 12:2 está falando disso. Renovar o entendimento e a mente.
nós temos que ser transformados pelo nosso entendimento, por aquilo que nós cremos. Eu preciso mudar, eu preciso entender que eu não sou mais o mesmo. Eu preciso entender que tudo na minha vida se fez novo. Eu preciso entender que a partir de hoje eu sou um soldado do reino, eu sou um embaixador do reino, e por onde eu passar, eu tenho que deixar um caminho, eu tenho que deixar alguma coisa, um legado de Jesus Cristo. Quando eu prego a palavra, e pregar a palavra não é subir no altar, quando eu falo para alguém de Jesus Cristo, eu estou falando de um reino, o evangelho do reino do Senhor, o evangelho do reino de Deus, estabelecido aqui na terra, até o dia que Jesus Cristo venha nos buscar, e Ele vai vir, Ele virá, isso é inegável. E o que você tem para apresentar? Senhor, glória a Deus porque o Senhor me salvou, maravilha. Senhor, glória a Deus porque o Senhor me salvou, me transformou, e através da minha transformação, eu transformei o meu lar, transformei a minha casa, transformei minha família, transformei o meu ambiente de trabalho, transformei o meu caminho, por onde eu passei eu deixei a tua marca. Louvado seja Deus, porque o Senhor me promoveu como embaixador seu. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Eu não chego de mãos vazias, eu não chego somente com aquele talento que o Senhor colocou na minha mão e eu com medo enterrei. Não, eu vou multiplicar, eu vou ser o multiplicador do reino, eu vou ser o multiplicador das pessoas que conhecem a Cristo, e através de conhecer a Cristo, através da minha atitude, da minha mudança, ele vai conhecer a graça, ele vai receber a graça, e ele vai estar comigo lá no céu, lá na morada celestial, lá onde o Senhor preparou para mim. É através da minha vida. Eu tenho que ser reflexo de Jesus Cristo, eu tenho que ser reflexo de tudo que o Senhor preparou para mim, de tudo que o Senhor me deu. Eu não posso simplesmente, eu sou salvo, você, isso não é ser evangelista, isso não é nada, isso é só promover o reino, isso é só mostrar, não preciso nem falar, preciso ter atitude, porque através da minha atitude as pessoas vão querer saber, por que você é assim? Como que a gente conhece a árvore? Pelo fruto que ela dá. E como que ela vai dar o fruto? Se ela simplesmente não produzir, simplesmente ficar quietinha lá no cantinho dela, sou uma árvore, sou bonita, sou vistosa, de que vale? O que aconteceu com a figueira? Secou. Isso vai secar em nós também, quando nós não produzimos, quando nós não levamos o reino do Senhor. Ainda que nós formos salvos, nós vamos secando por dentro, nós vamos secando no evangelho, nós vamos secando no conhecimento, e vamos ficando anão espiritualmente. O Espírito não vai se afastar de você, mas você vai perder o contato, você vai se isolar, você vai se prender. Nós vamos nos prender porque não estamos exercitando, nós vamos ser atrofiados espiritualmente, porque não estamos exercitando o reino do Senhor, não estamos levando o reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra é muito forte, é muito grande, e nós precisamos fazer com que ele seja cada vez mais forte, porque é só assim que vamos saquear o inferno, é só assim que vamos levar o reino a todas as pessoas, o evangelho do reino, e automaticamente o evangelho da salvação. As duas coisas são complementares, as duas coisas andam junto, não tem como separar. O que outrora parecia distinta, não, são idênticas, são complementares, uma do seu jeito e a outra do seu jeito, características específicas, porém que se complementam, características específicas que se tornam uma só coisa, características específicas que se revelam a Cristo, ou de um jeito ou de outro, ou pela obra ou pela graça.
a obra, é a atitude. Quer ver uma coisa interessante? Quando você ora é pedir, mas uma oração é pedir e pôr em ação. Nós não precisávamos orar, porque Deus conhece a nossa necessidade, conhece a necessidade das pessoas, de cada um de nós. Mas quando você faz a ação de orar, a oração, você está fazendo o reino do Senhor, você está promovendo o reino do Senhor, você está movendo o reino do Senhor para uma ação específica, para um momento, para uma situação. Por isso que é importante orar. Ao homem que não ora, a mulher que não ora, ela deixa de fazer o reino do Senhor, ela deixa de propagar o reino do Senhor. Quando nós oramos por uma pessoa, nós estamos movendo o reino do Senhor, o reino celestial, para uma ação terrestre, para uma ação terrena, para uma mudança, para uma transformação, para uma cura. Não existe transformação sem oração. De alguma forma, quando você entrou aqui, você ouviu a oração, você orou, o reino do céu moveu. As estruturas se abalaram, de alguma forma se abalou, dependendo da tua fé, da tua ação, da tua força, da tua energia. É o modo que Deus vai agir na tua vida, através da tua vida. Principais verdades do reino do Senhor. O reino de Deus é o governo de Deus sobre nossas vidas. Como você quer ser embaixador do rei, se você não se curva ao rei? Como você quer ser embaixador de alguém que você não respeita, de uma lei que você ignora? Eu tenho que me curvar diante do rei, eu tenho que aceitar o rei, eu tenho que ter o rei na minha vida, o rei que governa a minha ação, a minha vida. Quem recebe a graça passa a viver sobre a autoridade de quem? Do rei. Porque da onde vem a graça, senão do rei? Da onde vem? Do rei. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. O reino produz transformação de caráter, comportamento, ação. Característica do cidadão do reino. Quais são as características do cidadão do reino? Vamos lá. Tem uma embaixada aqui, sul-africana, aqui no Brasil. Uma embaixada. E lá dentro existem pessoas sul-africanas, que elas têm características próprias. E quando nós entramos lá, nós temos que respeitar. Então nós temos que ter característica do reino do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre marca, que nós recebemos a marca do Cordeiro, é a marca da transformação, é a marca que nós levamos para a nossa vida, para nos transformar. E quais são essas marcas? Uma pessoa que conhece o Evangelho do Reino, primeira coisa que ela tem que ter: obediência. Não rebeldia, obediência. Pessoa rebelde não leva a nada, é perdição. Santidade, separada daquele meio que outrora ela vivia, o meio pecaminoso, o meio degradável, que degrada a nossa vida, que destrói a nossa vida. Justiça, nós temos que ser justos, procurar ser justo. Justo é só Jesus, mas nós temos que ser embaixadores dele, temos que fazer as coisas como ele
faria. Temos que ser justos, ou procurar ser justo, justificado pela graça. Amor, nós temos que ter amor. Mas eu tenho muito amor. Mas você tem tanto amor, mas tanto amor guardado, tão guardado, que fica difícil de achar. Até mesmo quando você precisa, você fica difícil de achar. Amor tem que ser evidente, tem que ser claro, tem que ser objeto do dia a dia. Às vezes está o amor no dia a dia, e não é amor pela minha família, que isso é natural, é o amor celestial, é aquele amor que te leva a fazer coisas impensadas, porém as coisas de Deus, que te leva a tomar atitudes que em outra situação você não tomaria. Esse é o amor. Esse é o amor quando você ora para uma pessoa que você não conhece, ora muitas vezes uma pessoa que você, entre aspas, que você detesta, mas você está vendo que ela precisa de uma oração, você vai lá e ora. Você entrega uma palavra boa, você traz algo de bom para aquela pessoa. Isso é o verdadeiro amor, é o amor de Jesus Cristo. E o serviço? O que é o serviço? O serviço é você fazer tudo aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Eu não. Eu tenho vergonha de ficar lá na porta. Eu tenho vergonha de falar de Jesus Cristo. Eu tenho vergonha disso, eu não posso com aquilo, não posso. Não. Tudo é serviço. Toda a sua ação é um serviço. Tudo aquilo que você levanta da cama para fazer é um serviço. Só que tem que ser feito com decência, com ordem e principalmente com o amor para com Deus. Estou fazendo não para mim, mas para Deus. Isso não vai te garantir salvação, isso não vai, mas vai fazer com que você propague o reino, para que você leve o reino, para que as pessoas olhem para você e vejam o reino do Senhor sobre a tua vida. Isso é transformação. Um exemplo bem claro disso, quando Jesus Cristo vai à casa de Zaqueu, ele chega, é recebido, e Zaqueu conversa com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala: hoje chegou salvação nessa casa. Por quê? Porque houve transformação. Jesus Cristo viu a transformação de Zaqueu, porque chegou a transformação do reino naquela casa. Outra coisa que aconteceu lá foi que ele restituiu, ele se propôs a restituir tudo aquilo que ele tinha roubado, digamos assim. Ele pagou a pena dele. Eu aceitei Jesus, aceitei a transformação, mas agora estou pagando um preço. Você vai ter que pagar o preço, não tem jeito. Você vai ter que passar por esse processo, não vai ter jeito, porque esse processo faz parte da sua transformação. Esse processo vai moldar você. Coisas difíceis vão aparecer na tua vida para te tirar do caminho, para te roubar, mas você precisa estar ciente que faz parte do processo. A transformação faz parte, um processo para atingir a salvação, para atingir a plena graça do Senhor, para atingir tudo aquilo que você almeja, e para você propagar o reino, para você levar o reino, para você se tornar realmente, sair o seu passaporte de cidadão do reino de Deus. Não somos salvos pela obra, mas fomos salvos para viver de maneira que honre
ao Rei. O que quer dizer isso? Nós fomos salvos simplesmente para fazer tudo que mantenha o nome do Senhor glorificado, que seja honrado ao Senhor, que tudo que glorie o nome do Senhor, não que glorie a nós. Nós não podemos fazer nada que glorie a nós apenas, mas que glorie a Deus. E nós somos exaltados não por nós, mas por Deus. Ainda que as pessoas não reconheçam, é a glória de Deus sobre nossas vidas que vai nos exaltar. Não é os homens, não é nós mesmos, mas é a Deus. Relação entre graça e reino. A graça sem o reino produz pessoas que querem o Salvador, mas não querem o Senhor. A graça nos conduz ao Rei. O Rei demonstra quem pertence ao reino. Nossa, eu sou um cara do reino. Eu quero, sabe, eu quero ser assim, um cara certinho, um cara bonitinho, mas eu não tenho a graça do Senhor, eu não alcanço a graça do Senhor, eu não alcancei a graça do Senhor, eu não reconheço a graça de Deus na minha vida. Então, eu sou uma pessoa vazia do Senhor, eu sou uma pessoa extremamente longe da graça do Senhor, vazia, e eu só sobrevivo pela misericórdia que é renovada todos os dias, mas a graça do Senhor está longe de mim. Mas quando a graça do Senhor vem sobre mim e eu aceito essa graça, o Senhor nos reconhece como cidadão do reino. Onde eu for, por onde eu andar, a mão do Senhor vai estar sobre a minha vida e falando: esse é do reino, esse é do reino, porque eu tenho a graça e faço o reino, propago o reino, levo o reino. Então eu levo a marca de Cristo, eu carrego a bandeira do reino do Senhor. Então não é físico, é espiritual. A mão do Senhor te acompanha por onde você for, por onde você andar, por onde se quer que você imaginar aí, o Senhor já está preparando o caminho, livrando, tirando os espinhos, como diz o louvor. Você vai e o Senhor te leva, o Senhor te traz em segurança, o Senhor te conduz, o Senhor te guarda. Tudo isso porque você é do reino. Por que que muitas das pessoas chegam num país estranho e cometem crimes? Porque a cultura dela é outra. Nós cometemos pecado muitas vezes porque nós esquecemos quem nós somos. Muitos dos nossos pecados é porque nós esquecemos quem nós somos. Pecadores nós somos de qualquer jeito, mas a maioria dos pecados nossos nós podíamos evitar, porque nós não nos reconhecemos como reino do Senhor, como embaixadores do reino do Senhor. Nós não nos reconhecemos como aquele que foi selado, carimbado por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Nós só queremos a graça. Muitas das vezes abrimos mão do reino. Nós queremos só ser salvo e esquecemos de fazer o que o Senhor nos manda fazer, nos ensina a fazer. As ordens não são ordens, são orientações. É o caminho que nós devemos seguir. Porque muitas das vezes nós não dizimamos, nós não ofertamos. Isso não vai garantir a salvação. Se alguém falar que dízimo e oferta traz salvação, está errado. A Bíblia não fala isso, a palavra do Senhor não fala isso. Mas o que você faz quando você entrega o dízimo e oferta na casa do Senhor? Você está contribuindo com a obra do Senhor. Você está contribuindo com o quê? Com o reino do Senhor. Está cumprindo aquilo que o Senhor te trouxe para fazer.
O Senhor não trouxe você de lá para você continuar sendo do mesmo jeito, você gastar o seu dinheiro de qualquer forma, não, porque aí você seria sem, quem seria o Senhor da sua vida seria o dinheiro, mas Ele trouxe você aqui para fazer a obra do Senhor, e um dos princípios é o dízimo e a oferta. Isso aqui é meu, nada é teu, irmão. Nada é seu, nem o ar que você respira é seu, o passo que você dá não é seu. Eu aprendi isso num leito de hospital, onde eu não conseguia respirar e muito menos andar, se não fosse a graça de Deus me atingir, se não fosse a graça de Deus me trazer de volta para o reino. Mas mesmo assim, quando eu reconheci que a graça de Deus estava me alcançando, quando eu vi a mão de Deus agindo na minha vida, eu simplesmente comecei a fazer o reino de Deus naquele lugar. Eu não perdi a oportunidade de falar do reino de Deus naquele lugar, no leito de hospital, numa UTI, eu não perdi a oportunidade. Todos que chegavam aqui falavam: quem me trouxe aqui foi Deus, quem vai me tirar daqui é Deus. Não é o médico que vai dar a minha alta, não é só o médico vai ser um instrumento de Deus, porque eu sabia quem é o Deus da minha vida, quem é o meu rei, a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, o reino que eu pertenço, eu sabia, e foi através dessa perspectiva de vida que eu entendi o que é reino e graça. E se hoje eu estou aqui, é pela graça de Deus, para dizer para os irmãos, para trazer para os irmãos um pouquinho do conhecimento do reino, do conhecimento da transformação, porque a salvação é fácil, a salvação é fácil, né? Entre aspas, né? A salvação, aceitei Jesus, estou no caminho do Senhor, beleza, e o resto? E a obra? E as guerras? E as lutas? Aonde eu preciso orar, preciso jejuar, preciso me prostrar. Pessoas que me conheceram lá no passado terão que olhar para mim e reconhecer: você mudou, você não é a mesma pessoa, você mudou, você é diferente. Muitas das vezes elas não vão entender, eu não sei o que você é diferente, mas você é diferente. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas algo aconteceu e você mudou. As suas atitudes já não são mais a mesma. Se você mentia, não mente mais. O que você fazia, você não faz mais. Você era baladeiro, hoje você não é mais. Você era briguento, hoje você não é mais. Mas isso vai despertar nas pessoas a curiosidade de saber aonde foi que você mudou. O que aconteceu que você mudou? Não é você que mudou, você apenas permitiu que a transformação ocorresse em você. A metamorfose, a metanoia ocorreu em você. Metamorfose física, metanoia, mente. A sua mente hoje tem que ser a mente de Cristo. A sua mente tem que ser uma mente direcionada ao reino do Senhor. E o seu corpo, o seu físico, tem que transpor isso, tem que mostrar isso, tem que ser transparente, tem que ver. As pessoas têm que olhar através de você e não enxergar você, mas enxergar Cristo na sua vida. Tem que enxergar Cristo agindo na sua vida. O sacrifício de Jesus Cristo tem que valer a pena na sua vida. Não é só para salvação, é para transformação. E não é só através do Espírito Santo que você é moldado. Você tem que permitir. O Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Mas se você ficar na sua, ele está ali, mas está oprimido. É como se tivesse preso numa caixinha dentro de você. Ele está ali,
para direcionar você, mas você não permite ser guiado, você não permite ser transformado, você não permite ser moldado, você não permite. Eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero mudar. Se eu mudar, as pessoas vão estranhar, as pessoas têm que estranhar, as pessoas têm que olhar para você e ver diferença, tem que haver, não tem jeito, tem que haver. Se não houver, não vale de nada. Não valeu de nada Jesus Cristo morrer para você. Valeu pela minha salvação, tudo bem, mas você não fez nada pelo reino, você anulou o reino na sua vida. Pela graça somos recebidos por Deus, pelo reino somos governados por Deus. Jesus não veio apenas para livrar do inferno, mas para tornar cidadão do reino. A graça abre as portas do reino, e o reino revela o fruto da graça em nós. Irmãos, como que eu vou testemunhar de algo que Jesus Cristo fez na minha vida, se eu não quero fazer a obra do Senhor? Eu não quero, eu tenho vergonha, então eu não vou testemunhar, eu vou esconder, vou guardar. Eu sei o que Jesus Cristo fez na minha vida, eu sei da minha cura, sei da minha restauração, eu sei. Mas Jesus Cristo não faz, quando Ele faz para você, Ele não faz só para você, Ele faz para você e para os outros. Nada acontece na nossa vida que é somente para nós, nada. Eu recebi uma bênção, aquela bênção não é sua, ela é para as pessoas que estão à sua volta, para todos. Eu recebi uma cura, então eu tenho que gritar para os quatro ventos: eu fui curado. Por quê? Para as pessoas saberem que Jesus Cristo curou você, para que o nome dele seja exaltado. Você exalta o nome do Senhor, mas ele precisa ser plenamente exaltado. Então você tem que falar, você tem que dizer, você tem que sair da zona de conforto. E quando você sair da zona de conforto, você vai ver que a graça vai derramar ainda mais sobre a tua vida, porque você está fazendo o reino do Senhor crescer, você está levando o reino do Senhor, você está dizendo para todos: eu creio, e através de eu crer, Deus faz a obra na minha vida, Deus me curou, Deus me salvou. Mas eu não tenho nada para dizer para as pessoas. O que eu posso dizer? Você vai dizer do que você vê, do que você vive. Você vai falar: eu era assim, não sou mais. Eu fazia isso, não faço mais. Eu agia dessa forma, não ajo mais. Por quê? Porque Jesus Cristo me salvou, porque Jesus Cristo me moldou, e hoje eu só quero Jesus Cristo. Mas por quê? Porque Ele conduz a minha vida. Se Ele conduz a minha vida, eu sou do reino. Mas como que eu vou chegar no reino? Através da graça? Sim, através da graça, porque a graça te leva ao reino, e o reino te leva à transformação, e o reino te faz ser um cidadão do céu na terra. Irmãos, para concluir, o que nós somos, afinal de contas, nessa terra? Eu sou crente até o diabo é. Todo aquele que olha, acredita, crê, é crente. Mas eu sou um crente do reino do Senhor. Eu sou um cristão, um embaixador do reino do Senhor. E onde eu for, eu vou falar do amor de Deus. Aonde eu for, eu vou levar esse reino. Aonde eu pisar, as pessoas vão ter que olhar para mim e ver que eu sou embaixador do reino. Aonde eu falar, abrir a minha boca, as pessoas vão ter que olhar para mim e ver que eu sou embaixador do reino. Coloque de pé, vamos orar.
Fechem seus olhos e reflitam nisso. Levem com os senhores isso. Levem o reino aonde quer que vocês forem, e o Senhor vai se alegrar com vocês ainda mais. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, hoje o Senhor nos fez saber que nós somos, Senhor, uma parte do céu aqui na terra. Eu não vou ser somente glorificado no céu, vou ser glorificado no céu, mas eu vou ser aqui reconhecido na terra como cidadão do céu, Pai. E é dentro desse reconhecimento, Pai, que eu vou levar aonde for, Pai, essas palavras, Pai. Eu vou levar onde eu for, Pai, essa declaração de fé, Pai, que eu sou do reino do Senhor. Pai, o que eu aprendi nessa manhã, Pai, que entre no meu coração, e daqui para frente, Pai, eu consiga ser uma pessoa melhor, ser um cidadão do reino melhor, Pai. Pai, que cada pessoa aqui seja transformada pela Tua palavra, Pai, seja transformada pelo Teu poder. Cada uma das pessoas aqui reunidas, inclusive a mim, Pai, se permita ser transformado, se permita ser moldado nos padrões do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de junto com os irmãos compartilhar essa palavra, de junto com os irmãos aqui, Pai, receber esse conserto, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos pelo Teu santo poder, por tudo que o Senhor é, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.